Histórias racídicas. Os Irmãos Sagrados. Na casa do Maggid de Mezrit. Rovina era o centro espiritual do movimento Hassídico, quando o Rabi Elimelech já era de meia idade. Nessa época vivia na cidade o Rabi Dovibir, que mais tarde fixou residência na cidade de Mezrit e ficou conhecido como o Maggid de Mezrit. A luz do Hassidismo iluminou toda a Polônia, a partir de Rovina e de Mezrit. 300 discípulos concentravam-se ao redor do Maggid, pessoas ilustres e especiais. Dia e noite dele sorviam com sofreguidão, a parte oculta e mística da Torá. Distinguiram-se e tornaram-se gigantes espirituais. Aqueles mesmos discípulos do Maggid tiveram o privilégio de se tornarem os líderes da próxima geração, que difundiram os princípios do Hassidismo entre o povo. Prosseguindo no caminho do seu mestre, encabeçando-os estava um dos herdeiros espirituais do Maggid, o Rabi Elimelech de Lizensky. Rabi Elimelech já não era jovem quando começou a acompanhar seu irmão, o Rabi Zusha, e frequentar o círculo dos adeptos do Maggid. Antes disso, por dezenas de anos, costumava mortificar-se com jejuns, mas quando sobre ele resplandeceu a luz do Hassidismo, passou a conduzir-se segundo os seus princípios. Em pouco tempo, foi considerado um dos seguidores mais importantes dentre os discípulos do Maggid. Conta-se que quando começou a frequentar o círculo do Maggid de Mezrit, Rabi Elimelech costumava sentar-se e estudar Torá no Clois, em sua cidade, junto com os outros estudiosos, e ocasionalmente ia ao encontro do seu mestre para dele adquirir sabedoria. Nessa época, nem todos reconheciam a sua grandeza, mas quando observava bem de perto, percebia que não se tratava de uma pessoa comum, mas de um dignitário, homem, justo e sagrado. Rabi Elimelech dedicava-se dia e noite ao estudo da Torá. Sua situação econômica era deplorável. Sua família vivia na miséria, praticamente de pão e água. No entanto, tudo isso não impediu que ele continuasse a estudar com assiduidade. Um dos moradores da cidade, que costumava rezar no mesmo Beit HaMidrash, reparou que Rabi Elimelech, cujas feições resplandeciam, ficava o dia inteiro estudando Torá. Ele tinha conhecimento da pobreza em que Rabi Elimelech vivia e decidiu ajudá-lo um pouco, a fim de aliviar as suas provações. Colocou, portanto, uma moeda na bolsa do talit e dos tefilim de Rabi Elimelech, sem que este percebesse, para que com a moeda encontrada provesse o sustento da sua família. Ao ver a ideia tivera sucesso, o judeu alegrou-se muito e dedicou colocar diariamente a moeda na bolsa do talit e dos tefilim de Rabi Elimelech. Pouco tempo depois, este homem foi abençoado por Hashem e passou a ganhar admiração e o respeito das pessoas. Obteve grande sucesso nos negócios e seus lucros aumentaram. O judeu sentiu que a bênção divina o acompanhava graças à boa ação praticada com relação ao tzadik, Rabi Elimelech, e por essa razão, ocasionalmente aumentava as suas doações. De fato, quanto maiores as suas contribuições, mais ele enriquecia. Um dia, o judeu viu que o Rabi Elimelech não veio ao Beit HaMidrash. Ao averiguar o que havia acontecido, ficou sabendo que às vezes o tzadik viajava a Mezrit para visitar seu mestre, Rabi Dovibir. Se este tzadik tem um mestre do qual aprende, refletiu, então me vale a pena viajar a Mezrit e dar ao Maggid uma boa importância em dinheiro, pois enriqueci tanto ao fazer tzedakah ao discípulo. Com certeza ficarei muito mais rico se der dinheiro ao mestre. E foi exatamente o que fez. Viajou a Mezrit, deu uma grande quantia a Rabi Dovibir e voltou para casa feliz e contente. Poucos dias depois, a sorte o abandonou. Sua situação foi de mal a pior, e ele perdeu muito rapidamente quase toda a sua riqueza. O judeu ficou muito perplexo com o que acontecera. Decidiu falar a respeito com o próprio Rabi Elimelech e expôs-lhe sua perplexidade. Desculpe-me, Rabi, disse-lhe, há algo que muito me espanta e sobre o qual gostaria de conversar consigo. Qual a sua pergunta? Indagou Rabi Elimelech. O judeu contou-lhe todo o sucedido e disse, estou muito surpreso. Eu enriqueci todo o tempo em que dei ao Senhor a minha doação. Depois que comecei a dar minhas contribuições ao seu mestre, que é o Maggid de Mezrit, minha sorte mudou. Na minha ingenuidade, pensei que aconteceria exatamente o oposto, ou seja, que enriqueceria muito mais fazendo uma doação ao mestre do que ao seu discípulo.
O Senhor certamente também sabe que a grandeza do mestre é maior do que a do discípulo. Realmente, respondeu Rabi Elimelech, a grandeza do meu sagrado mestre é muito maior do que a minha. Mas todo o tempo em que as suas doações eram sinceras, sem que o Senhor se preocupasse em verificar se mereço esse apoio, recebeu sua recompensa de acordo com os atos praticados. Lhe foi oferecida uma grande riqueza do céu. Quando o Senhor começou a averiguar quem era um tzadik maior, decidindo dar ajuda apenas ao grande tzadik, nos céus também começaram a escrutiná-lo para ver se o Senhor merece toda essa riqueza, ou seja, porventura, a outra pessoa mais digna e merecedora. Aparentemente, encontraram outra pessoa a quem dar sua riqueza, pois da mesma forma que o homem mede, ele é medido pelos céus. Quando Rabi Elimelech aderiu ao ciclo do Maggid de Mezritch, desfrutou do privilégio de aprender dele os mistérios da Torá e ouvir palavras sublimes. Certo dia, um homem cheio de dores e sofrimentos veio ao Maggid de Mezritch passar aflições na vida e estava completamente deprimido e atormentado, com o coração alquebrado. Entregou ao Maggid um pequeno pedaço de papel com o seu nome escrito e uma soma de dinheiro para Pidyon Nefesh, a redenção da alma, esperando que o Maggid rezasse por ele, para que suas aflições e dores chegassem ao fim. Para a grande surpresa de Rabi Elimelech, que estava presente, o Maggid tomou o pequeno pedaço de papel e começou a rir. Rabi Elimelech admirou-se, pois não entendeu o significado desse riso, já que a situação do homem era bastante ruim e nada engraçada. O Maggid deu-se conta do espanto do seu discípulo e disse: aparentemente é difícil compreender por que as pessoas costumam rir de um louco, pois sentem tanta pena dele que deveriam chorar. No entanto, esse riso desperta alegria e mitiga os julgamentos que sobre ele recaem e melhoram a sua condição. Foi exatamente isso que eu fiz. Ao ouvir a explicação do seu mestre, Rabi Elimelech entendeu perfeitamente do que ele rira do pobre homem. O tzadik Rabi Zusha contou ao autor do Tânia: meu irmão, o tzadik Rabi Elimelech, que tomou para si como mestre o extraordinário Maggid de Mezritch, uma ocasião estava sentado num aposento próximo ao do Maggid. De repente ouviu que este o chamava e foi ao seu encontro. O Maggid disse-lhe então: você ouviu, Melech, o que dizem na sessão da Academia Celestial que a Havat Israel, o amor por outro judeu, significa amar também a pessoa que é completamente má, como se fosse um tzadik. Por meio de suas ações, ele pode despertar as forças que se encontram nas profundezas da alma do mal, para que faça techuvá. Um quórum de estudiosos da Torá também tem o poder de fazer isso. Rabi Elimelech compreendeu que tais palavras eram muito acertadas, e que os círculos dos estudiosos sagrados da Torá, que ouvem os ensinamentos do Maggid, pode despertar os maus, para que se arrependam dos seus atos. Por isso, quando foi ao encontro dos seus amigos de Sadiquim, contou-lhes o que o Maggid dissera, e eles resolveram começar o trabalho. Os discípulos conversaram entre si sobre as coisas que haviam ouvido, juntamente com as histórias e os ditos de nossos sábios, de abençoada memória, no que diz respeito a Techuvá. O homem que passava naquele momento pelo Beit HaMidrash decidiu entrar e ouviu a sua conversa. Que fantasias! Por que não se ocupam de coisas mais práticas que tenham utilidade e objetivo? O homem ria e zombava dos estudiosos, mas estes nem sequer prestaram atenção às suas palavras. Continuaram a rezar com grande inspiração, com prantos e lamentações, e após as orações recitaram capítulos dos Salmos, com entusiasmo e devoto. O visitante mais uma vez zombou dos desocupados e de suas orações. Quando então os Hassidim começaram a conversar com ele e a descrever-lhe até que ponto a alma de cada judeu é preciosa aos olhos do Criador. Bendito seja. Bem como que nível elevado essa alma pode alcançar. Depois de uma longa conversa, conseguiram finalmente levar o homem a Techuvá.
e ele retornou ao judaísmo.